A Araci já está perguntando, como retirar as substâncias tóxicas do organismo? Eu vou falar, é o tema da live de hoje, né? Então, nosso organismo está naturalmente em contato diário com várias substâncias. Hoje até o Betete falou, mas doutora, não dá para a gente viver numa bolha, né? Numa bolha de plástico lá, numa bolha de ar, porque a gente tem contato. E realmente não dá. Por isso que a gente tem que fazer essas limpezas constantes. Então, nosso organismo vive em contato diário com vários tipos de substâncias que não são naturais ao seu funcionamento, ou seja, são estranhas a ele, né? O corpo não reconhece. Sabia que o glúten o corpo não reconhece? Por isso que tanta gente passa mal, por isso que tanta gente não passa mal, mas tem doença autoimune, por exemplo, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse contato com esses tóxicos, esses agentes agressores, também naturalmente, nós teríamos que ter a capacidade de reconhecer essas substâncias, que são chamadas de xenobióticos. O que quer dizer xeno? Xeno é estrangeiro. Então, são substâncias estranhas, estrangeiras ao nosso corpo. E nós teríamos que ter essa capacidade, através de enzimas que são capazes de reconhecer os grupamentos químicos específicos dessas substâncias e eliminá-las. Só que a maioria das pessoas já estão tão inflamadas, tão oxidadas, tão intoxicadas, que não conhecem mais. O organismo nem reconhece. Quando reconhece, não tem a capacidade de eliminar. Tá? Esse processo é chamado de eliminação, é chamado de detoxificação. E é uma função natural do organismo. E acontece 24 horas por dia. Tá? Claro que à noite tem um processo maior de eliminação de toxinas. Mas durante o dia inteiro, seu corpo está eliminando, está limpando, está metabolizando, jogando para fora. E o fígado é o órgão-chave para fazer isso. Então, acontece 24 horas por dia em todas as nossas células, principalmente nas hepáticas e também nas células intestinais. Então, fígado e intestino, por que será que fazem parte do protocolo IDF? Porque são dois órgãos chaves para você ter saúde. Então, para que esse sistema seja eficiente, o organismo precisa receber os nutrientes e fitoquímicos necessários, né? A todas essas fases presentes. Então, a gente tem que ter nutrientes, fitoquímicos, vitaminas, minerais, para o fígado, o intestino conseguir combater e eliminar esses agentes agressores. Mas e se você tem parasita no seu organismo e o parasita está comendo tudo que você come de nutriente, está comendo seus suplementos e seus hormônios? Por mais que você se alimente bem, você não vai conseguir fazer esse processo de detoxificação. E esses distúrbios na detoxificação foram relatados, né, em autismo e TDAH. Por quê? Acontece quando a gente recebe uma quantidade muito alta dessas substâncias estranhas, então começa a vir uma carga tóxica muito grande e nós perdemos a capacidade de selecionar o que deve e o que não deve ser absorvido. Então, já tem uma carência nutricional porque o parasita pode estar comendo o que você come, ou você não está se alimentando da maneira adequada. Então, sem os parasitas, sem os nutrientes, sem uma imunidade eficiente, acontece que não tem, né? Vai ter distúrbios nesse processo para eliminar, para detoxificação que o fígado e o intestino faz. E está muito relacionado, segundo estudos, com autismo, TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, e outras, né? Outras doenças. Então, quanto mais substâncias estranhas ao organismo forem absorvidos e ou produzidas, e quanto menos houver suporte nutricional adequado, maiores as possibilidades de intoxicação orgânica e consequentes desequilíbrios funcionais, inclusive no sistema nervoso central, tá? Então, esses xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, tem duas origens. Ou a externa, que vem de fora, ou a interna, que é de dentro. Minha garganta já
Tomar uma água, porque eu estou em live seguidas. Betete, depois teve encontro no Zoom com o pessoal do meu grupo de desinflamação agora, então a garganta já está reclamando. Então, o alto consumo de alimentos, que são fontes de xenobióticos, como o consumo ou isolado ou em conjunto, por exemplo, o glutamato, né, que é extremamente tóxico, ou juntando com processos de falha de detoxificação, essas substâncias, até então, que seriam inócuas, né? Porque se seu organismo tivesse, seu fígado tivesse bom, ele tiraria de letra. E se você não consumisse tantos agentes, alimentos tóxicos, tudo bem. A carga seria pequena e o processo, a otimização do processo seria grande. Então, não faria nada. Mas, se não acontecer isso, pode começar a desencadear reações adversas no organismo, provocando sinais e sintomas que podem ser físicos, mentais e emocionais também. A emoção, ninguém fala dela, mas tem parasita que fica... Amanhã a gente vai falar sobre isso. Os tipos de parasitas e o que eles ocasionam. Então, tem parasita que fica no cérebro. O intestino inflamado não libera os neurotransmissores do bem-estar. Então, começa a dar problema de ansiedade, de depressão, bipolaridade, problemas emocionais. E as substâncias que foram produzidas durante esse metabolismo, que não serão mais necessárias, assim como qualquer substância estranha ao corpo, por exemplo, o xenobiótico, pode te causar dano se eles não forem eliminados, metabolizados adequadamente. Sejam elas originadas internamente, o que você produziu, ou o que você adquiriu de forma exógena, né? Você comeu, por exemplo, e elas precisam ser excretadas. Além da excreção adequada, que pode ser via urinária, via fecal, via trato respiratório, porque a expiração também, o gás carbônico, por exemplo, sai pela expiração, ou até pela pele, também é determinante para o bom funcionamento dos órgãos que participam do processo de detoxificação, para que esses agentes agressores possam realmente serem eliminados. Se eles ficam no seu corpo circulantes, você fica toda hora, né, se inflamando, se intoxicando. A detoxificação é um processo pelo qual o organismo transforma esses xenobióticos originários de fontes internas ou externas em substâncias que possam ser excretadas. Então, embora a detoxificação possa ser feita em todos os tecidos e órgãos, o principal deles é o fígado, seguido do intestino. Não é à toa que no protocolo a gente limpa esses dois órgãos. A maior parte dos compostos tóxicos ao organismo é lipossolúvel, ou seja, solúveis em gordura. E todas as vias responsáveis pela efetiva excreção desses agentes agressores precisam que esses agentes lipossolúveis sejam solúveis em água, ou seja, se transformem em hidrossolúveis, senão não consegue eliminar do corpo. E isso o fígado faz. Ele transforma tudo que é lipossolúvel, até as vitaminas lipossolúveis, depois que elas já fizeram o seu papel no organismo, os restos que sobram, ele transforma em água para depois ser excretado. Então, a maior parte dos compostos tóxicos é lipossolúvel. Tem efeito cumulativo, eles vão se acumulando no seu corpo e podem ser armazenados no tecido adiposo, porque tudo que é toxina e metais pesados tem predileção pelo tecido adiposo. Quem é mais gordinho, está lá, cheio de agentes tóxicos na gordura. E também nas membranas celulares. E a deposição dessas toxinas pode acontecer tanto no tecido adiposo, como no conjuntivo, no intersticial e na matriz extracelular. Então, definindo, xenobiótica é qualquer substância química ou molécula estranha ao sistema biológico em questão, originada tanto internamente como externamente a ele. Quais são os xenobióticos, substâncias agressoras, tóxicas, de origem externa? Vê aí se você está tendo contato com alguma coisa delas. Bom, poluição do ar. Esse daí que todo mundo tem, né? Mesmo eu
que estou aqui na chácara, né? Um pouquinho sempre tem. Metais tóxicos que estão em maquiagem, em cremes, desodorantes, shampoos, materiais de limpeza. Então, tem metal tóxico em tudo que é lugar. Embalagens, lata de sardinha, embalagens alimentícias mesmo, está cheia de titânio, por exemplo, estrôncio, alumínio. E quem cozinha ainda em panela de alumínio, então está aqui, né, lotado de metais. Os agrotóxicos, os aditivos alimentares, né, conservantes, corantes, migrantes de embalagem, os plásticos, benzenos, fitalatos, os PCBs, medicamentos, tá? Medicamento é xenobiótico também. Produtos químicos usados em casa e produtos de higiene pessoal. Você sabia que já são contabilizados mais de 4 milhões de moléculas estranhas ao organismo? Criadas pelo homem, né? Porque Deus não ia criar moléculas estranhas ao organismo. E cerca de 3 mil são classificadas como de alto risco à saúde humana.